Bom, senhores, então vamos lá então. Você está dando um ok aí? Vamos começar então, tá dando a apresentação, então a gente poder estar enxergando melhor aí. Bom, vamos seguir essa agenda aí rapidinho aí, falar um pouquinho do objetivo nosso, me apresentar Brasiliano e falar um pouco de risco e controle, o conceito, o foco para a gente ter eficácia e o processo de avaliação, que é um ponto importantíssimo. E aí depois a gente entra no software para a gente ter uma ideia mais clara do conceito. Então nós temos três objetivos agora nesse nosso webinar. Primeiro, é apresentar um conceito integrado da questão do controle junto com a questão da gestão de risco. Então isso é fundamental. Entender bem a questão do controle interno e da gestão de risco. Apresentar o processo de avaliação de controle através do uso da nossa ferramenta, mas principalmente entender o casamento entre o controle interno e o fator de risco, que a gente considera isso estratégico, e depois apresentar um caso na nossa ferramenta para vocês poderem ter uma ideia clara e conceitual, ok? Então esses são os três gols que temos que marcar nessa nossa uma horinha de papo aqui com vocês. Vamos lá então. Bom, muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Antônio Celso Ribeiro Brasiliano, tenho algumas certificações, tenho um doutorado fora do país, alguns cursos, alguns livros, e hoje sou o principal executivo da Brasiliano e Associados. Estamos aí ao inteiro dispor para tirar dúvidas aí de vocês após a nossa apresentação. Vamos lá então, senhores. Quem é Brasiliano? Então hoje nós temos aí um propósito nosso que nós mudamos e queremos levar inteligência em risco corporativo para fora, para o mundo, né? É um propósito ousado que temos esse como nosso objetivo. Nós estamos no mercado desde 1989 e trabalhamos hoje com escopo amplo, governança, risco e compliance. Mudamos o nome, somos Brasiliano Interrisk, porque hoje não vendemos só consultoria, nós vendemos a consultoria integrada com o sistema nosso Interrisk. Nós trabalhamos com essa abrangência toda dos riscos, ou seja, lidamos com os riscos corporativos, que vai desde o risco estratégico até pegar o risco operacional, risco de segurança, risco de fraude. Então, toda e qualquer disciplina de risco nós estamos trabalhando com ela. Então, isso é um ponto importante para a gente. Então, a gente integra isso hoje através de um único framework, né? Mesmo com critério diferente, mesmo com métricas diferentes ou metodologias diferentes. Então, isso é importante vocês saberem que é um ponto fundamental. Você pega do lado direito de vocês aí da tela, todas essas disciplinas, elas são integradas debaixo de um único guarda-chuva, embora tenha, na realidade, as várias métricas específicas para cada disciplina. Então isso o sistema nosso hoje permite que nós podemos fazer, tá certo? Seguindo, obviamente, todas as melhores práticas aí de mercado, as normas, na verdade, todas as ISOs da vida, as legislações e o COSO da vida e o COPT da vida. Dentro do sistema nosso, o portfólio de produtos nossos, ele acabou sendo desmaterializado. O que é isso daí? Ele está, como nós estamos numa fase exponencial de mercado, tá certo? Tudo que é hoje de consultoria está dentro do sistema. Então a nossa ideia é a gente oferecer isso de forma digital para vocês. Esse é o processo nosso. Ou seja, então a nossa solução de inteligência é fornecer a integração das inúmeras disciplinas, então isso é importante, realizar a interconectividade, isso é um ponto fundamental, né? O Fórum Mundial recomenda isso, você tem que saber qual é o risco mais motriz, você tem que enxergar o risco sistêmico, isso o mercado hoje não enxerga ainda, nós somos uma das poucas empresas do mercado brasileiro que tem um sistema que tem essa ferramenta hoje, a interconectividade, filtra o volume de informações para que o gestor tenha foco na sua atuação, tem as métricas e as ferramentas de maneira automatizada e temos aí os indicadores. Então essa é a solução casada e integrada, né? Isso faz com que nós entregamos para vocês uma inovação de valor, né, para vocês que dá a inteligência em risco, tá certo? Ponto importante, por que a Brasiliano mudou o modelo nosso de negócio? Nós éramos antes só consultores, hoje nós somos, na verdade, vendemos o sistema junto com a consultoria, integrada com a consultoria, por causa desse modelinho aqui. O mundo hoje é chamado VICA, ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, tem que ter uma velocidade muito grande, tem que ter uma visão muito grande do que está acontecendo hoje no mercado.
tem que ter um entendimento, né, do processo como um todo. Não podemos pensar dentro da caixa, temos que pensar fora da caixa, isso é primordial, tá certo? Em função disso, ele passa a ser complexo, porque temos que trabalhar em colaboração e em cocriação, entendendo essas interconectividades, essas interdependências de maneira direta, ou seja, não podemos pensar mais de forma linear, e sim de forma exponencial, tá certo? E ele é ambíguo, porque nós temos que ser ágil, veloz, quer dizer, temos que andar a 300 km, né, de velocidade sem bater o carro, isso é importante. E ter uma abundância de conhecimento em várias disciplinas. Então o mundo hoje é esse. Então ele exige que você seja extremamente veloz, volátil, acompanhar sem certeza, isso é importante. Em função disso, acompanhando aí essa tendência de mercado, o que o Vale do Silício está falando para a gente é que o mercado, no século XXI, estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial, ele está no chamado 6D, que é o pensamento exponencial. Tudo vai ser digitalizado no futuro próximo, já século XXI. Ou seja, então no futuro próximo não terá mais consultoria. Então vai estar tudo dentro de um sistema. Quando você coloca tudo dentro de um sistema, a venda passa a ser dissimulada. Ou seja, no início ela é pequena. Então vai de 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, mas vai crescendo exponencialmente. Até que você cria um processo de mercado disruptivo. Ter 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil clientes, na verdade. Utilizando o processo digitalizado, ou seja, não mais a consultoria pura. Não mais a consultoria como nós conhecemos hoje, tá certo? Quando você criou essa disrupção, você desmaterializou o serviço de consultoria. Interessante isso daí, né? Ele deixa de existir, porque ele está hoje digitalizado. Então isso é importante. Por exemplo, isso aconteceu com a Apple lá, quando ela criou, por exemplo, o iTunes, por exemplo, e desmaterializou, por exemplo, o CD das músicas, né? Hoje não tem mais o CD, você não compra mais o CD, tanto é que as gravadoras foram para o buraco, em função disso. Ao fazermos a desmaterialização desse serviço, você desmonetiza, ou seja, o sistema tem que ser barato. Se não for barato, a gente não vende, você não cria volume. E ao mesmo tempo tem que ser democrático. O que é democrático? Você passa conhecimento para todo mundo. Então o 6D é o que o pessoal tem falado no mundo, no mercado, a tendência mundial do século XXI é essa. Tudo tem que ser 6D para você poder estar, na verdade, tendo uma convergência aí, né, de conhecimento para você poder estar acompanhando o mundo como um todo. Então essa é a nossa visão que nós temos, né? Com isso a gente montou o Interrisk, que é a nossa ferramenta, que vocês vão ver depois. A nossa ferramenta integra as disciplinas de forma geral, né? Usa as várias ferramentas de causa e efeito para poder trabalhar com risco, poder trabalhar com o fator de risco de forma clara, né? Usamos aí, na verdade, uma ferramenta para poder estar trabalhando com a relevância dos fatores de risco. Vamos falar nisso agora, que é importante para avaliar o controle, né? Trabalhamos com a questão do impacto cruzado, que diz qual é o risco que é mais influente em relação ao outro. Isso é importante porque dá a ideia clara do risco sistêmico, tá certo? Temos aí o casamento das várias métricas das várias disciplinas, tem a matriz de risco e temos uma ferramenta inédita, que é a chamada priorização dos riscos, onde você cruza o quê? A criticidade do risco, que é a probabilidade versus o impacto, com a questão da motoricidade dos riscos. Ou seja, você está cruzando, na verdade, qual é o risco mais influente. E aí você tem uma priorização. Essa ferramenta que vocês estão vendo aí no slide, ela é inédita no mercado brasileiro. Ninguém tem. Nós cruzamos isso para poder ter uma priorização para risco mais estratégico. Então isso é importante. E tem aí os dashboards para que o gestor possa acompanhar a evolução dos riscos, a evolução do plano de ação e por aí afora, dos controles, etc. Então isso é primordial. Tem as vantagens do nosso sistema, né? Entre eles a questão do acesso online, está na nuvem, um único framework, uma relação custo-benefício já muito boa, porque já está democratizado, isso é importante, a interconectividade. Então essas 8 vantagens aí são importantes depois vocês olharem um pouco mais de calma. Aí são alguns clientes nossos que já estão utilizando o sistema, já são clientes nossos de forma direta do sistema especificamente que foi lançado
agora, tá certo? Então essa é a vez. Temos aí uma parceria também com a Bondol James, é uma empresa que tem um sistema de classificação da informação. Então ela mitiga, diminui o risco, por exemplo, de ataque cibernético e também de fuga de informação. Classifica todas as informações que vocês têm, que nós temos dentro da empresa, incluindo, na verdade, qualquer tipo de informação que vai em anexo nos seus e-mails. Já classifica automaticamente. Então é importante. E ele faz a integração nos vários tipos de sistemas e formatos que vocês estão vendo aí, por exemplo, desde o Office, o CAD, Exchange, aí vai, tá certo? E utiliza isso daí de forma direta e clara. Aí são alguns clientes da Bondol James, é uma empresa inglesa, que fizemos a parceria com eles também. Por isso que a Brasiliano mudou o processo dela, tá certo? Continuamos com a capacitação nossa, então isso continua ainda uma perna nossa com o mercado, de treinar as pessoas e formar as pessoas de maneira clara e direta. Quebra aí um paradigma que quem sabe também ensina, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Temos os cursos aí EAD, especialização, e os cursos de extensão e os cursos em company. Então isso continua em parceria com a academia, com a universidade, né? Temos a nossa revista, vocês podem baixar do site. Temos aí algumas publicações e relatórios técnicos, podem baixar do site gratuitamente. Tem o nosso newsletter, vocês recebem ele também, para se tentar na mão. E temos agora também o nosso vídeo, que é chamado Risco no Ar, que é um canalzinho nosso aí, um canal de comunicação com vocês, onde a gente coloca aí as principais tendências aí, uma comunicação rápida de 5 a 10 minutos com vocês, tá certo? Temos aí os livros, tá certo? Que é a Sicureza, a nossa parceira, com isso, a parte da editora, tá certo? Que a gente continua lançando os livros ainda de mercado. E esses são alguns clientes, alguns de vocês que estão assistindo aí o nosso webinar. Bom, esse é a Brasiliano, que nós já apresentamos para os senhores, vocês terem uma ideia clara de quem nós somos e nós queremos chegar. Muito bem, vamos começar então a fazer a avaliação de controle. Primeira coisa básica nossa, a gente poder avaliar controle num processo de gestão de risco, seja ele qual for, nós temos que escolher ou integrar as 3 melhores práticas de mercado, que é a 31.000, COSO 2 e COSO 1. Vocês escolhem um dos 3 ou integram os 3, tá certo? Num framework, claro. Nós optamos em casar os 3. Então, esse que você está vendo aí na tela aí é um casamento nosso. Onde que entra a avaliação de controle? Ele entra aqui na avaliação do risco residual. Então, você tem aqui o risco inerente, onde você está avaliando ele puro, sem controle algum. Tem que se fazer essa avaliação, as duas avaliações, inerente e residual. Tem que se fazer por 2 motivos claros. Primeiro, que as regulações pedem e as melhores práticas pedem. E segundo, para você ter uma ideia clara do tamanho do risco. Por que o tamanho do risco? O tamanho do risco inerente. Porque nós, como auditores, nós, como gestores de riscos, temos que focar no risco inerente, que é considerado mais crítico. Então isso é importante, ok? Então a gente vai ver o risco inerente, que é o mais crítico, sem controle. Colocando o controle, ele tem que cair e entrar no nosso apetite ao risco. Então é importantíssimo esse conceito. Vamos ver alguns conceitos. Primeira coisa básica é o que vem a ser risco, né? Então o risco, ele costuma dizer que o risco é algo como uma possibilidade que não vai dar certo, mas não é isso. Ele é muito maior do que isso hoje em dia, né? É um conceito mais amplo. Então ele envolve tanto a quantificação como a qualificação da incerteza. É importante entender bem isso. Eu vou quantificar e qualificar essa incerteza para perda e para ganho. Então eu vou falar isso positivamente e falar isso em termos de ameaça, negativamente. Então é importante falar isso daqui. O risco, senhores, hoje, ele é inerente para qualquer atividade, qualquer uma. Então é impossível eliminar o risco. Impossível. Então a gestão dele, ou a administração dele, passa a ser um elemento chave. Não tem jeito. Então hoje quem não administra e não faz a gestão de um risco, coloca em exposição o seu negócio, a sua empresa. Ponto fundamental. Né? Uma segunda definição é o do COSO, que é a mesma coisa praticamente, fala que o risco pode afetar negativamente os seus objetivos ou afetar positivamente os seus objetivos. Estamos ressaltando apenas que nós temos que olhar do ponto de vista positivo e do ponto de vista negativo. Um outro conceito importante é que o risco
qualquer tipo de risco, ele é composto de quê? De fatores de risco. Ele é composto de causas. Isso é importantíssimo, esse conceito. Eu não trato o risco, tá certo? Eu posso gerenciar o risco, mas eu vou tratar quem? As suas causas. Então isso é importante. Ele é composto por fatores de risco, interno ou externo. Então eu tenho que decompor, preciso fatiar o risco, tá certo? Então ao fatiar o risco, tá certo? Que é intrínseco a ele, como a 31.000 fala aqui, eu tenho que usar alguma ferramenta. Nós, no caso, nós usamos o diagrama de causa e efeito, certo? Como, por exemplo, esse exemplo que eu tirei do COSO aqui, onde ele se dá como exemplo que você vai usar alguns fatores macros de risco. A questão externa, por exemplo, posso pegar a questão social, tecnológica, política, meio ambiente, econômica, tá certo? Internamente, infraestrutura, mas ponto fundamental, eu tenho que estar utilizando de maneira direta a questão do fator de risco, tá certo? Então, qualquer risco, ele é composto de fatores. Por que eu estou batendo nisso? Porque o controle interno, o controle que a gente vai falar nele para avaliar, ele é em cima de quê? Do risco ou do fator de risco? Do fator de risco, obrigatoriamente. Então, o controle tem que anular o fator de risco. O controle tem que segurar a causa ou as causas dos riscos. Isso é condição sine qua non. Eu vejo, às vezes, em auditorias que nós fazemos, que o controle não está associado ao fator de risco, e sim ao risco. Isso é um erro crasso. E não podemos fazer isso daí. Tem que ser ao fator de risco. Porque se ele não anular, ele não suportar, ele não segurar a causa, nós vamos enxugar gelo. Então isso é um ponto fundamental. Definição de controle interno, que o COSO 1, recentemente ele sendo revisado em 2013, fala essa daqui. Controle interno é um processo conduzido pela estrutura de governança, pela administração e outros profissionais da entidade, ou seja, todo mundo é responsável pelo controle, então é um processo descentralizado, isso é claro, dono do processo, dono do risco, ele coloca o controle, e vai o quê? Ele é desenvolvido para quê? Ele é operacionalizado para quê? Para proporcionar uma segurança razoável. Por que razoável? Razoável porque ele não é absoluta. Então já está dizendo que pode ter furo. Então isso é importante. Para quê? Para poder pelo menos segurar ou garantir o quê? Que os seus objetivos poderão ser o quê? Poderão ser cumpridos, mas está ligado com os objetivos ligados aos seus objetivos da operação, da divulgação, da conformidade e no COSO 2 em relação à estratégia. Então, na verdade, o controle interno serve para isso. Eu seguro o fator de risco para poder segurar o risco para que eu possa cumprir os meus objetivos. Então, o controle interno tem essa função estratégica, diria eu, para vocês. Então, isso é importante, né? Quais são os elementos do controle interno? Número 1, eu não posso colocar um controle se não souber o porquê que eu tenho aquele controle. Então, eu preciso ter um objetivo, claro. Então, o objetivo do controle qual é? Por exemplo, é eu segurar, né, um fator de risco, qual seja, eu segurar, por exemplo, um fator de risco de pesagem, que não tem pesagem, então vou colocar uma balança. Isso é fundamental. Então, o controle vai ser a balança, para evitar o quê? Evitar um desvio de mercadoria. Então, o controle é a balança, tá certo? Isso é fundamental. Tem que ter um padrão. O que é o padrão? Como que eu vou pesar? Como que eu peso aquilo ali? Tá certo? Então, isso é o padrão. E tem que soltar e tem que me dar como resultado uma evidência. Pode ser um ticket, pode ser o resultado dela, né? Isso tem que estar parametrizado, tá certo? Nós, como auditores ou como gestores de risco de uma segunda linha, eu vou fazer uma comparação entre o que era previsto estar no padrão e o que é feito. E aí eu vou encontrar o gap. E aí eu vou saber de fato e de direito, olhando o objetivo, se ele é eficaz ou não. Então, se não encontrar, eu, por exemplo, vou fazer uma auditoria, vou fazer uma fiscalização, vou fazer uma verificação como segunda linha ou como terceira na primeira, não encontrar, por exemplo, o objetivo do controle, já ficamos capenga, já não temos condições nenhuma de estar, na verdade, realizando uma avaliação.
Eu não posso fazer uma avaliação de controle se eu não souber qual é o objetivo dele. Começa daí. E aí eu faço uma pergunta para vocês. A gente coloca isso, né, quando a gente implementa controle? Resposta minha já para vocês. Muito dificilmente. Então existe um erro crasso nosso na colocação da implementação e operacionalização dos controles, tá certo? Então tá aqui os elementos aí do controle interno. Tem que ter o objetivo, tem que ter o padrão, faça a comparação e faça a ação corretiva. Ponto importante, o objetivo e esse padrão tem que ser o quê? Algo atingível, algo compreensível e tem que ser aceito e usado. Por quem? Pelo usuário, obrigatoriamente. Por isso que o dono do processo é que vai escolher o seu controle. Por quê? Ele conhece profundamente o processo e conhece quais são os gaps e aonde tem que colocar o controle, para evitar controle enxuga-gelo. Tá certo? Então isso é fundamental a gente ver, tá certo? A Priscila colocou aqui que a simples existência da balança não é um controle. A balança é um artifício. Pesar é um controle. Não, a balança ela passa a ser um controle e o pesar, né? O pesar é um padrão. O ato de você pesar é o padrão que tem que ser feito. Mas o sistema da balança, a balança como um todo, Priscila, do meu ponto de vista, é o controle. Tá certo? Aí o padrão teu é a forma como você vai pesar. É o mesmo se você falar para mim, por exemplo, que o sistema de CFTV, um sistema de câmera, não é o controle. O sistema de câmera é o controle. Qual é o padrão seu? É o fato de você estar olhando, dando zoom, e o padrão que você quer da câmera ou da imagem que você está querendo pegar. Então isso tem que estar amarrado. Porque o fato de você ter a câmera por si só não significa ou não garante que você vai ter o controle. Tudo bem? Então o sistema por si só passa a ser, na verdade, a balança. Agora, qual é o seu objetivo? O objetivo é que eu tenho que comparar o peso. Peso de quê? De entrada, tá certo? Com o peso que está na nota fiscal. Então o teu objetivo é esse. Então você passa a ter, em relação ao objetivo, o que você colocou aí. Por isso que o objetivo ele é importante. Tudo bem? É uma dinâmica boa aí para a gente poder estar verificando depois, fazendo aí um debate. Isso tem uma série de pontos importantes. No nosso ponto de vista, se algum desses elementos estiver faltando, tá certo? O controle pode ser inadequado. O que é inadequado? Na verdade, ele não serve, ele pode ser bom o controle. Então, exemplo, um sistema de câmera, um sistema de balança, ele é bom. Ele pode até ser eficaz, mas não serve para aquele processo. Não serve para aquele processo. Não serve para aquela condição. Então, isso nós temos que olhar. Por isso que eu falei que o objetivo ele é importantíssimo, tá certo? Ou pode ser ineficiente, tá sendo mal feito, ou pode ser até, que não está escrito aqui por falha nossa, desculpe, ineficaz. Ele não dá resultado. Por que não dá resultado? Porque ele, na verdade, não serve, não é eficaz para o controle, não tem resultado nenhum. É um controle chamado enxuga-gelo. Não serve para nada, tá certo? Ou ambos, tá certo? Priscila, controle é um ato e não um objeto. Depende, viu, Priscila? O controle ele é um ato junto com o objeto, tá certo? Se não tiver objeto, você não tem o ato. Então ele é uma coisa integrada, viu, Priscila? Do ponto de vista. Assistir as imagens e analisá-las é um controle positivo. Mas se você não tiver, por exemplo, um sistema de câmera, sem o sistema de câmera você não vai assistir e analisar, por exemplo, as imagens. Então o sistema de câmera passa a ser o controle junto com o ato, né? E junto com o objeto. Se não tiver objeto. Igual os controles automatizados, por exemplo. Eu posso ter um controle automatizado. Exemplo, eu parametrizo o sistema de câmera para ele poder fazer automaticamente a identificação de pessoas. Automaticamente. Tá certo? Então isso passa a ser o quê? O meu controle. Qual é o meu controle? O sistema de câmera automatizado. Tudo bem? Então você tem o objeto, que é o sistema de câmera, e você tem o ato em si, que é a automatização dele, casado e integrado no objetivo que você quer. Tá certo? Então o meu ponto de vista, pelo menos, é esse, e é uma discussão boa para depois a gente continuar. Um segundo ponto que eu vejo que é importante para a gente é a gente ter foco.
Então, aonde que o auditor, né, tem que fazer a sua auditoria, onde que ele tem que assessorar, observar, perguntar, investigar, porque hoje, como nós temos uma série de processos, uma série de informações, um volume muito grande, que são brutais, nós temos que ter foco. Se a gente não tiver foco, gente, a gente vai dançar. A gente faz tudo isso aí grande. Então isso é importante a gente trabalhar com foco. Nós temos que ir no problema já focadinho. A função nossa, da segunda linha e da terceira linha, é não avisar o que já aconteceu. Isso é uma função antiga, século passado. Século XXI, é a gente se antecipar ao problema. Então isso é importante. Então eu tenho que pular na frente. Para eu poder pular na frente, eu tenho que estar enxergando o futuro. Como é que eu vejo isso daqui? Como é que eu faço então para enxergar o futuro então? Vou usar aí o modelo básico que você já conhece, que é o modelo das 3 linhas de defesa, tá certo? Que nasceu lá atrás na Europa, o IAA deu a homologação dele em 2013, mas esse modelão aí das 3 linhas de defesa, ele é importante por quê? Porque ele faz com que você trabalhe de forma descentralizada. Então um ponto importante para mim, essa é a opinião minha agora que eu vou falar aqui, que vai gerar polêmica também de novo, que eu acho que é legal, tá certo? Depois a gente responde aí, Priscila, não tem problema nenhum não. Aí é diferente, pois o sistema faz o controle. Ah, tá vendo? Então depende do insumo, né? Vamos lá. No meu ponto de vista, por exemplo, a área de controle interno hoje e a área de gestão de risco é a mesma coisa. Porque só existe controle interno porque existe gestão de risco, tá certo? Existe o risco, na verdade. Então ele é junto. Mas ponto fundamental, quem coloca o controle interno, ó, medidas de controle interno, tem que ser a primeira linha, que é dona do processo. A segunda linha, ela sugere e coloca o quê? As premissas. Quais são as premissas? A política e o processo. Essa segunda linha, ela vai supervisionar e, ao mesmo tempo, ser o facilitador da primeira linha, que vai, obrigatoriamente, pegar as informações dessa primeira linha. Por isso que ela fala aqui com a alta administração. E a terceira linha, ela é independente, fala diretamente com o conselho. Então ela fiscaliza ou audita quem? Diretamente a segunda linha, audita e homologa. Isso é importante. A segunda linha e audita a primeira linha. Com base em quê? Nas informações da segunda linha. Então isso que eu queria falar com vocês, que hoje o pessoal não faz. É importante. Então a terceira linha tem que buscar, tem que beber da fonte da segunda linha. Se a segunda linha não tiver a informação, não adianta absolutamente nada, porque a terceira linha vai fazer o quê? O voo solo. E vejam vocês que a distância é grande. Aí faz um pouco de voo cego. Aí a terceira linha passa a fazer o quê? Um trabalho que não é dela. Passa a fazer análise de risco, passa a fazer funções que não é dela. Então isso é importante ter isso aqui na mão. Função da segunda linha, então, passa a ser o quê? Uma função estratégica. Ela consolida, interpreta, realiza estudos de interpretações, estudos de impacto cruzados, da onde? Do que a primeira linha mandar para ela. Então ela consolida informações, manda para a diretoria, manda para cima as informações já consolidadas, que são esses resultados aqui, ó. Indicadores estratégicos, os mapas de risco consolidados, monta cenários de risco e soluções integradas. Com base em quê? Nas informações da primeira linha. Então essa, na nossa ótica, é a função estratégica da segunda linha. A terceira tem que vir aqui e beber na fonte dela. Então isso é importante. Então eu coloquei só isso aqui para poder lembrar que está escrito claramente que a função da auditoria é verificar a eficácia da governança, incluindo o quê? A gestão de risco e os controles internos. Então eu, como auditor, tenho que verificar se o processo de gestão de risco e dos seus controles são eficazes. Então é importante. Então eu homologo, na verdade, dou homologação se o processo é bom. Sendo bom, eu bebo da fonte dele. Não sendo bom, eu tenho que gritar e fazer a segunda linha mudar o processo. Isso hoje ainda tem no mercado algum tipo de problema, algum tipo de dicotomia aí, não tem esse entendimento muito claro. Então, isso aí depois a gente pode até colocar em discussão. Ponto importante, tem que ter o risco residual e o risco
inerente. Então, o risco inerente é o tamanho todinho dessa barra aqui, e o risco residual são os controles que eu tenho, ó. Então, esses controles que eu tenho, eles vão estar o quê? Diminuindo o tamanho do risco, vocês já sabem disso. Então, o que sobrar, que é isso daqui, é o chamado risco residual. Esse risco residual, ele está onde? Ele está dentro do meu apetite. Então, aí vem agora conceito. Então, para eu estar praticando a eficácia do controle, olha que interessante. Para eu estar praticando a eficácia do controle, tá certo? Eu tenho que saber o quê? Primeiro, eu tenho que saber qual é o meu apetite ao risco. Ou seja, se esse risco aqui está inerente, ele está num quadrante vermelho e ele está no amarelo, eu quero saber, por exemplo, se o meu apetite aceita o risco no amarelo. Aí esses dois controles aqui serão eficazes. Se não aceitar, eu teria que colocar mais controles para poder baixar o risco, tá certo? Então eu preciso saber claramente se eu estou no meu apetite, se eu estou na tolerância ou se eu estou na capacidade. Então eu tenho que saber, para saber se o controle, ou se os controles, ou se o risco como um todo, ele está ou não, ele é ou não eficaz, e qual é o meu grau de apetite, ou quanto que a empresa aceita. Se eu for colocar isso aqui num termo qualitativo, em termos de matriz, posso colocar em 3 níveis, ó. Meu apetite é o quadrante laranja, por exemplo. Ou seja, até o quadrante laranja aqui, que é 1, é o apetite, é até onde os gestores podem ir. E dentro de um certo limite com esse 1 aqui, fazendo um plano de ação, tá certo? Obrigatoriamente. O amarelo e o verde, eu não ligo, eu não tenho plano de ação nenhum para eles. Não faço nada. Então é peanuts para mim. Então, mas o que tiver no 1 aqui eu aceito, mas tem que ter plano de ação. Entrei no 2. No 2 eu já não aceito. Estou na minha capacidade. Não aceito. Tá certo? Então é uma bandeirona vermelha que está sendo levantada. E o 3 aqui é a minha capacidade máxima. Eu já estou ultrapassando o meu limite. Então a empresa pode ter esses parâmetros se quiser colocar. O controle serve para quê? Para eu balizar isso daqui, ó. Então o controle serve para isso. Para eu balizar isso daqui. Brasileiro, se eu estiver aqui no amarelo, tá certo? Já no amarelo, posso colocar mais controle? Claro que não. Se estiver no laranja, posso colocar mais controle? Pode colocar mais controle. Para quê? Para cair para o amarelo, tá certo? Não tem problema nenhum. Então essa é o diferencial que nós temos que olhar. Por quê? Eu não posso encher o meu processo de controle. Caso contrário, ele vai ficar o quê? Engessado. Então, por exemplo, eu tenho num processo, qualquer um, isso aqui é por exemplo, uma gestão de estoque, por exemplo, eu tenho os pontinhos vermelhos aqui, são as fragilidades, são chamados fatores de risco, tá certo? Ok? Sendo os fatores de risco, esse conjunto de fatores de risco aqui, eles vão me dar vários riscos. Então isso aqui é importante. É importante a gente ter esse conceito, porque aquilo que eu falei, esses fatores dão os vários riscos, tá certo? E os verdinhos aqui são os controles que eu tenho, tá certo? Então eu tenho que saber o quê? Se esses controles que estão aqui, eles conseguem barrar o quê? Anular esses fatores que estão aqui colocados. Essa é a avaliação que eu tenho que fazer, tá certo? Esse é o ponto fundamental. Não adianta eu colocar aqui dentro do fluxograma o risco inteiro, como algumas empresas fazem. Por quê? Porque eu não enxergo se esse controle que está aqui, ele barra esse fator. Se eu colocar o risco aqui como um todo, eu estou sendo genérico. Então, cada controle tem que estar ligado aos seus fatores de risco. Isso é o que manda hoje as melhores práticas. Então, por exemplo, se eu for fazer aqui, na verdade, um resumo, eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o processo e coloquei o risco. Isso aqui é um resumo. É um resumo. E coloquei o que aqui? O risco é inerente, ó. Então, o risco é inerente. Esse risco aqui, ele possui vários controles. Perfeito. Que já foram realizados por quem? Verificados por quem? Pela primeira linha. E aqui está o resultado deles, ó. Tem a categoria e o resultado deles. Tá certo? Eu, como auditor, ou como segunda linha, vou olhar o quê? Os riscos inerentes que são críticos. Então, esses vermelhos que estão aqui, ó. Tá certo? E vou verificar o seguinte, quanto que baixou? Então, esse daqui, por exemplo, que é o risco, por exemplo, de desvio de mercadoria, por exemplo, ele ficou no amarelo. Então, ele caiu para o amarelo. Esses controles que estão aqui, que são ineficazes,
eu vou ter que olhar se realmente eu preciso deles. Por quê? Eu tenho que verificar se eu preciso deles, porque ele já caiu para o quadrante amarelo, ou seja, houve uma redução substancial, saiu do vermelho e foi para o amarelo, tá certo? Sem a atuação desses controles. Então, de repente, esses controles que estão aqui são chamados controles enxuga-gelo, tá certo? Por que são enxuga-gelo? Que a gente fala aí, brinca aí. Porque, na verdade, os controles, né, foram segurar os fatores de risco, talvez que sejam fatores de risco não relevantes. São fatores de risco que não influenciam muito risco virem a acontecer. Pela matriz SWOT, que a gente tem uma ferramenta aqui, ele está no quadrante verde. Então eu não posso colocar controle no quadrante verde. Isso é importante. Ou até não posso colocar no que está no laranja aqui, que é o meio aqui. Tem que pensar se compensa colocar ou não. Nos que estão no vermelho, obrigatoriamente, eu tenho que saber e vou ter que colocar. Então esses vermelhos que estão aqui, basicamente, devem ser os controles que foram considerados eficazes e que fizeram baixar o risco. Esse é o diferencial quando eu for avaliar, respectivamente, o meu controle, tá certo? E aí eu faço a pergunta para vocês, como é que eu avalio o controle? Nosso ponto de vista. Então a gente tem aqui, na verdade, uma tira onde eu tenho o risco, tenho os seus fatores de risco, tenho o tipo, na verdade, né, do controle, tenho a descrição do controle, tenho o nome do controle, a descrição do controle, tá certo? Com o seu objetivo claro, tenho a periodicidade, a categoria, a avaliação que eu faço e o parecer. O que eu tenho que saber daqui? 2 pontos importantes. Primeiro, o objetivo do controle e se esse objetivo consegue barrar o fator de risco. Então isso é primordial. Se o objetivo do controle cumpre a função de barrar, de detectar, na verdade, ou de prevenir. A prevenção é anular o fator de risco. Se não conseguir anular o fator de risco, ele é o quê? Considerado ineficaz. Eu posso, na verdade, fazer o teste. O que é o testar? Eu vou em campo lá, vou na prática e vou verificar se isso aqui está funcionando. Mas é em cima do fator de risco. Então isso é fundamental a gente saber e a gente implementar o processo, certo? Então, no nosso ponto de vista, é a grande sacada nossa da avaliação do controle, que não enxergo isso em grandes empresas às vezes, é o casamento entre o fator de risco, que pertence ao risco, e o seu controle. Então, cada controle tem que estar associado a isso. E aí vai fazer o quê? Na matriz de risco, os riscos que eram inerentes no residual, eles devem ter o quê? Caído. Se os controles forem o quê? Forem eficazes. Então isso é importante. Tem que ter caído, obrigatoriamente. Se eles forem considerados preventivos, eles caem o quê? A probabilidade. Se forem considerados detectivos, cai o quê? O seu impacto. Mas eu tenho que saber isso daqui, se ele costuma cair ou não. E eu tenho que olhar, na verdade, se o fator de risco é ou não relevante. A gente vai ver isso aqui agora no software. Se ele funciona, na verdade, se ele tem a cor do fator de risco é importante ou não. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida a mais, não? Então, o que é uma gestão baseada em risco, então? Para te resumir aqui. Então, eu tenho o processo meu mapeado, processo crítico, vou identificar os fatores de risco, que são as fragilidades dos processos mapeados, listo os riscos que compõem os fatores, são vários que eu posso estar fazendo isso de forma clara, tá certo? Avalio os riscos, tá certo? Né? Os inerentes, quais são os inerentes que são críticos, e implemento os controles, o quê? Em cima dos riscos críticos, olhando o quê? Os seus fatores mais relevantes, tá certo? E vou verificar depois se esses controles suportam, seguram, anulam, na verdade, os fatores de risco. Então, o ponto fundamental para nós é, eu tenho que saber o fator de risco e se o fator de risco ele é, na verdade, suportado pelos controles. Então, esse é o recado que eu queria passar para vocês. Ponto fundamental, como nós estamos no século XXI, senhores, eu não posso trabalhar com o SAP. Né? O SAP que é brincando com vocês é o Sistema Avançado de Planilha. Né? Então, no século XXI, eu tenho que trabalhar com algum tipo de sistema, seja
qual for o sistema. Mas não dá para uma empresa média ou grande, né, ou até pequena, você já está na planilhazinha. Isso já era. E a gente vê, às vezes, muita planilha aí sendo usada por empresas grandes. Ah, eu tenho uma planilha maravilhosa. Não tem. Por fato de usar a planilha por si só, já é um risco. Por quê? Não tem a respectiva segurança e quem manipula é o recurso humano. Colocou o recurso humano, o fator humano, para manipular, nós já temos um risco grande aí a ser considerado, ok? Eu vou pedir agora aqui para o Júnior aqui para poder passar aqui o sistema já, para a gente poder estar entrando no nosso case e aí nós vamos tirando as dúvidas necessárias agora. Se eles têm perguntas. Hã? Se eles têm perguntas. Não, vai embora, já mete boca aí. Não está mostrando ainda. Põe o coisa. Mostrando? Claro, não foi combinado. Bom, então aqui, senhores, para a gente poder estar... Onde está ali? O delay pode ir. É o delay? É o delay. Só quero esperar para aparecer o delay, porque aparecer aí o fluxograma de novo aí, que demora para aparecer. Para ele já está aparecendo. Já? Vamos lá então. Então aqui é um fluxograma, é aquilo que eu falei com vocês. Tem os pontos verdes, os pontos vermelhos, então tem os fatores de risco e os controles. Só para a gente poder saber e vocês entenderem o que nós vamos estar fazendo aqui agora. Então, num situacional, você mapeia o processo e identifica. Ponto importante, eu vou estar colocando os controles que existem. Então aqui tem, por exemplo, o controle, tem a definição dele, tem o objetivo, o tipo e a categoria. Isso daqui eu faço aonde? Eu faço no situacional do meu processo. E já linko depois com os respectivos fatores de risco, tá certo? Poder estar enxergando quais são os fatores de risco, que são aquelas bandeirinhas vermelhas, tá certo? Por exemplo, está aqui ó, o fator 272, ausência de formalização do escritório para balanço, liberação da entrada de caminhões através da identificação deles. E aí vai. Quer dizer, então eu tenho o fator de risco e tenho os controles, ok? Por enquanto eu tenho que ter esta fotografia, certo? Então esse é um ponto para a gente poder estar enxergando isso de forma clara. Vamos lá para a segunda. Aí eu faço o quê? Com base nisso, eu vou fazer e vou levantar quais são os riscos que eu tenho. Nesse caso aqui, abre aqui a tela, por favor, para eu chegar direto. Isso. Nesse caso aqui, eu levantei 4 riscos. Contaminação do produto por praga, manipulação de quantidades recebidas, que é uma fraude, desvio de produtos do armazém e recebimento de produtos fora da especificação. Com base em quê? Nessas fragilidades que eu possuo. Qual fragilidades? Aquelas que o processo as tem, tá certo? Sem levar em consideração os controles. Então, com base nas fragilidades, eu levantei esses 4 riscos, ok? Aí vamos verificar, próxima tela, por favor. Vamos verificar. A gente levanta agora cada risco que a gente levantou, a gente vai linkar com cada fator. Então isso aqui é importante, por quê? Porque nós teremos fatores repetidos dentro do diagrama de causa e efeito, tá certo? Então isso é importante. Então a gente usa a ferramenta de diagrama de causa e efeito para quê? Para você ter uma linkagem por risco, por causa. Então as causas, que são aqueles fatores, tem que estar linkado para cada um dos riscos, tá certo? Então você viu aí, estamos aí no 122, vamos para o 124, por favor, que é o outro risco de baixo. Recebimento de produtos. Aparece alguns fatores de risco. Alguns podem aparecer os mesmos, outros não. Mas eu tenho que linkar isso daí. Para cada risco eu tenho que fazer a mesma linkagem. E veja que interessante, os fatores são os mesmos daqueles levantados. Então, eles vão se repetir. Como eles podem se repetir, então alguns fatores do processo vão ser alguns mais relevantes que os outros. Aí nós vamos partir de uma ferramenta nossa, que utiliza que é a matriz SWOT, que eu uso a quantidade de vezes que ele aparece, que é aqui na magnitude, tá certo? Que te dá uma nota aí que varia de 1 a 3, e a importância, vocês estão vendo aqui a notinha, tá certo? Bate na nota aí, por gentileza, a quantidade e a magnitude, ó, e a importância dele. Isso é uma nota que nós damos a magnitude, ela é quantitativa e a importância é qualitativa. E ele tem um ranqueamento. Esse ranqueamento,
é que dá a relevância dele na matriz dos fatores de risco. Por gentileza. Então isso daqui, senhores, é uma matriz para a gente saber qual é a relevância e importância dos fatores de risco naquele processo. Nesse caso, especificamente falando, naqueles processos levantados aqui, tá certo? A gente enxerga o que deles? Que por acaso, esses que estão no quadrante vermelho, obrigatoriamente, tem que ter controle. Se eles não tiverem controle, os riscos vão estar numa categoria ou numa criticidade alta, obrigatoriamente. Então aqui é o pulo do gato já. Os que estão no quadrante verde, se eu colocar controle em cima desses fatores de risco aqui, eu vou estar no enxuga-gelo. Por quê? Porque eles foram considerados não muito relevantes. Se são não muito relevantes, eles são fatores que não influenciam muito os riscos a virem a acontecer. Nesses quadrantes que são intermediários, que é de média importância aqui, ó, tá certo? Que está no intermediário, eu tenho que pensar se compensa ou não colocar. Mas nesses no vermelho, eu preciso colocar obrigatoriamente. Então isso é um ponto fundamental. Agora, na avaliação que eu tenho agora, na posição dele, vamos verificar agora a avaliação do risco direto. Vamos lá. O risco inerente. Vai direto na matriz de risco, por favor, por gentileza. Vamos direto na matriz de risco, para vocês poderem saber que o objetivo da nossa aqui é ver o controle, né? Então, na matriz de risco inerente dele, nós temos aqui, por exemplo, dos 4 riscos, um ficou no quadrante laranja e os outros 3 ficaram no quadrante vermelho. Então, ficou o risco 122. Baixa um pouquinho para a gente saber quais são os riscos, por favor. Então, nós temos aqui o risco 122, 121 e 124 estão no vermelho, que é o quê? Contaminação de produto, manipulação, né, da quantidade que é a fraude, e o último ali que é o recebimento de produtos fora da especificação da qualidade. Esses 3 riscos aqui tem que ter fatores de riscos com alta criticidade. Agora nós vamos verificar os controles que esses riscos fatores possuem. Então nós temos que fazer, na verdade, o walkthrough. No walkthrough, eu tenho o quê? Eu tenho os controles e cada controle tem que estar ligado, interligado a quê? Ao seu fator de risco. Então, por exemplo, né, a confirmação, por exemplo, do cliente, que a definição é a solicitação formal, né, do cliente para o envio da mercadoria. Ele está ligado a 2 fatores que não é considerado, que não são considerados extremamente relevantes, são intermediários, ó, solicitação informal e o recebimento do produto, mas o risco está no vermelho, então eu tenho que dar um tratamento para eles. Esse link eu preciso ver, preciso saber o que? Se esse controle, a confirmação do cliente, por exemplo, é, na verdade, eficaz para poder estar, na verdade, barrando esses 2 fatores. Porque esse controle, ele segura ou deveria segurar esses 2 fatores. A gente vai ver um pouco mais atrás, tá certo? O outro controle embaixo, validação da nota fiscal, por exemplo, está ligado a qual tipo de fator. Então, a validação da nota fiscal, puxa para lá o nome do controle. A validação, por exemplo, da nota fiscal errada, por exemplo, ela segura, né, teoricamente, está linkada a 2 fatores extremamente preponderantes, tá certo? A manipulação das divergências do peso de entrega e a manipulação do lastro do caminhão pelo motorista. Só para vocês terem uma ideia, tá certo? Então isso é importante. Então esses 2 fatores têm que ser anulados, tá certo? E está ligado esses 2 fatores a 2 riscos, um no vermelho e um no laranja. Ou seja, se eu anular esses 2 fatores de risco, eu já mato um coelho com 2, né? Eu já mato 2 coelhos com uma paulada só. Então essa é a sacada que eu tenho que olhar, tá certo? Nesse caso aqui, por exemplo, esse controle aqui, ele é considerado eficaz. Por quê? Ou seja, a validação da nota fiscal de entrada, ela anula o quê? A manipulação da divergência do peso, que eu vou olhar, na verdade, a questão da nota do peso que está verificando, com, na verdade, a nota fiscal, tá certo? E a manipulação do lastro do caminhão pelo motorista. Pergunto eu aos senhores, isso está correto ou não?
Pergunto eu, a minha amiga Priscila, que questionou, isso está correto em termos conceituais? Ou teria que ter um outro tipo de controle? Espera o delay. Perguntinha para a Priscila. Será que saiu? Saiu. Saiu ou caiu, né? Não, ela tá aqui. Ela só tá digitando. Tá ok? Ela tá digitando. É. Ela tá dando a resposta aí para nós. Vamos ver o que ela vai escrever aí. Pra gente criar um pouco mais de dinâmica entre nós aqui. Tá digitando ainda? Hã? Pode continuar. Bom, ela não sei o que houve aí, acho que a Priscila não acabou não passando. Mas, por exemplo, esse controle aqui, por exemplo, validação da nota fiscal, por exemplo, de entrada, que é, na verdade, a nota fiscal que acompanha o caminhão, esse controle, por exemplo, que é considerado, avança um pouco mais, para saber se é eficaz ou não, que é considerado eficaz, por exemplo, no meu ponto de vista, ele não é eficaz, ele não segura, por exemplo, a manipulação da divergência do peso de entrega. Põe lá de novo, o mesmo peso, não troca, certo? Então ele é considerado ineficaz. Por que ele é ineficaz? Porque a nota fiscal por si só, ela não consegue verificar se o peso de entrada é o mesmo que está no caminhão. Não é a nota fiscal, tá certo? Então esse controle, por exemplo, no meu ponto de vista, é ineficaz, tá certo? Ele faz parte, ele é componente de um dos controles, porque ele faz parte da verificação. Ah, tá, na nota está escrito que é mil quilos ou 500 quilos. Agora, como é que eu sei que o caminhão tem 500 quilos? Preciso pesar. Então, o fato da pesagem, a pesagem em si, é o controle que seria eficaz, tá certo? E não é somente a validação da nota fiscal de entrada, tá certo? Porque se eu tiver a validação somente no papel, eu fico no vazio. Então aqui, por exemplo, está errado. Ele não é considerado eficaz. Teria que ser considerado somente esse controle, ele não segura esse fator de risco aqui. Não seguraria a manipulação e não seguraria o conluio entre o carregamento e o motorista, por exemplo. Tudo bem para vocês? E nem também o ticket de pesagem. Aí sim, teria que ter a pesagem, tá certo? A pesagem por si só e não somente o ticket, tá certo? É o processo de pesagem. Então, o processo de pesagem que é o controle, no meu ponto de vista. Então, essa que é a grande sacada que nós temos que olhar. Então, quer dizer, somente a confirmação seria ineficaz e o ticket de pesagem também seria uma evidência que foi pesado, mas se for só a evidência que eu fosse olhar, essa evidência poderia ter sido o quê? Manipulada. Eu teria que ter a evidência que houve de fato a pesagem. Já pegamos casos em clientes nossos onde não tinha pesagem ou tinha uma pesagem falsa e a balança emitia um ticket falsificado. Por quê? Porque a balança foi manipulada. Então a pesagem em si é que é o ponto crucial no nosso ponto de vista. Então nesse caso aqui nós fizemos aqui de propósito, né? O controle é considerado como ineficaz. Então o que é você avaliar o controle então? Nosso caso prático aqui é você estar verificando o que? O controle, a definição e o seu objetivo. Se você olhar, por exemplo, o objetivo que nós colocamos em cima, avança um, por favor, em cima, por gentileza. Vai para cima e põe para baixo ali. Vai para cima e põe do lado, para eu quero saber qual é a confirmação, por exemplo, da nota fiscal aqui do cliente, ou do ticket aqui, a avaliação de entrada. Avança aqui, certo? Ele é considerado como preventivo e manual, tá certo? O resultado, e ele é considerado como eficaz. Então, essa verificação e o objetivo dele qual é? Garantir através da nota fiscal a entrada da origem do produto que está sendo recebido, tá certo? Pelo peso adequado. Não garante isso. Puxa um pouquinho mais para o pessoal ver que é o que está como objetivo aqui. Isso, então tá aqui, ó.
Garantir através da nota fiscal a entrega de origem do produto que está sendo recebido e que será armazenado no armazém da CEAGESP, por exemplo. Tá certo? Quer dizer, tá garantindo que o peso que está recebendo é o que está previsto na nota fiscal. Eu não consigo garantir se não estiver pesado. Tá certo? Então, o controle é objeto junto com a ação, exatamente isso. Meu ponto de vista é isso aí. Você tem que ter ação junto com o objeto. A balança juntamente com a pesagem é exatamente isso, Angela, é exatamente isso. O controle tem que ser esse, é o conjunto disso. Se, por exemplo, você tiver a balança, somente a balança, ele não é um controle. Você tem que saber se o controle, se o processo de pesagem, ele é eficaz. É essa que é a grande sacada. Se, por exemplo, a pesagem, o processo de balança, estiver sendo feito errado, o controle passa a ser errado, certo? Então, a pessoa que está pesando, tá certo? O pica-pau de plantão que pesa, ele tem que saber pesar no processo que foi colocado, no padrão que foi colocado. Então isso é importante. Tá certo? Tem algum exemplo do risco estratégico para mostrar no sistema e não operacional? Sim. Não, nesse caso aqui nós não temos. Mas o risco estratégico, por exemplo, para você controlar o risco estratégico, tem que saber, por exemplo, qual é o risco estratégico em termos de qual objetivo que ele vai estar impactando. Né? Nesse caso aqui, a gente não preparou isso especificamente, Giovana. Podemos depois mostrar isso para vocês em outros cases nossos aqui. Posso mandar para vocês isso aí depois, tá certo? Então isso é um ponto fundamental. Nesse caso, nesse webinar aqui, nosso tempo é meio curto, eu só preparei esse caso aqui do risco operacional, mas posso mandar para você, ou para vocês depois, a questão do risco estratégico. Pergunto eu para você, vamos ver só a questão do risco agora residual, como que caiu então? Se tiver uma comparação, vocês devem entender isso daí. Então, se vocês olharem, por exemplo, o 122 que estava no vermelho, aqui em cima, por exemplo, ele caiu para o quadrante laranja, tá certo? E o 124 que estava aqui, ele caiu aqui, era muito alto, caiu para o alto ainda. Ele continua no vermelho. O que isso significa? Que ele continua fora do meu apetite. Então eu preciso colocar mais controle no risco 124, tá certo? Que é o recebimento de produtos e mercadoria, tá certo? Então ele não está no nível adequado. E o 121? O 121 ele não se mexeu, ele ficou no mesmo local. Ou seja, os controles foram ineficazes, ou aquele que foi só considerado um deles ineficaz, ele não foi suficiente para poder fazer baixar o nível de controle que nós temos, o nível de risco que nós temos. Mas o pulo do gato nosso, volta no walkthrough, por favor. O nível de risco que nós temos, por exemplo, é a gente verificar o objetivo e se ele derruba, na realidade, o quê? O fator de risco. Isso, senhores, eu considero importantíssimo. Isso vale, Giovana, para a questão do risco estratégico também. Se você tem um risco estratégico, você vai ter que decompor, por exemplo, ele em fatores de risco, tá certo? Você vai ter que ter controle sobre ele. É a mesmíssima coisa. Você só não vai ter controle no risco estratégico se ele for composto por variáveis incontroláveis. Aí não tem como. Você vai ter que apenas monitorar. Isso é importantíssimo, tá? Para o risco estratégico. E às vezes em algum ponto para o risco operacional. Exemplo no risco operacional. Eu tenho um assalto. Um dos componentes do assalto, por exemplo, é a criminalidade. Então a criminalidade é um fator de risco. Eu não consigo controlar a criminalidade. Eu só monitoro a criminalidade. Então isso é um ponto fundamental. Só vou poder monitorar. Eu não consigo controlar, por exemplo, a força de reação da polícia, por exemplo. Então eu tenho que monitorar como que anda a força de reação da polícia. Então eu vou monitorar isso aí e avisar se isso sobe ou desce. Então, na verdade, isso não tem controle. Aí é uma questão de você colocar isso aí no dashboard do monitoramento. Então o que é o controle? O controle só serve, na verdade, o controle para os fatores de risco que são o quê? Controláveis ou são eles internos que a empresa, que nós podemos o quê? Anular ou de fato detectar. Isso é um ponto fundamental. Senão não tem motivo disso, ok? Então isso é um ponto para a gente poder estar pensando estrategicamente, ok? Alguma pergunta a mais, senhores? Deu para ficar claro o que nós falamos aqui? Não. Eu acho que isso é um ponto bacana de estar discutindo e falando,
Porque geralmente quando a gente vai em empresa ou em curso, o pessoal às vezes fica meio assustado porque não é muito comum, às vezes, no mercado, você trabalhar com o fator de risco. Eu vejo muito em relatórios aí que nós pegamos, né, até de auditoria, o pessoal linka o controle ao risco. Do meu ponto de vista, isso está extremamente errado. Ok? Uma pergunta a mais aí? Alguma dúvida a mais, senhores? Que eu possa ajudá-los? Webinar da semana que vem. 3 linhas de defesa. Webinar semana que vem, 3 linhas de defesa. Bom, senhores, se não tem mais dúvida então, acho que não tem mais dúvida, o pessoal não tem, né? Tá tranquilo aí para vocês. Nós temos aí na semana que vem mais um webinar aí sobre as 3 linhas de defesa, que a gente vai dissecar um pouco mais sobre isso, ok? Agradeço aí a presença de todos e ficamos aí para a próxima vez. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. O material vai ser disponibilizado e eu mando depois também para vocês a questão dos controles do risco estratégico. Tudo bem? Obrigado a todos aí, até a próxima então. Muito obrigado.